Olá, boa noite a todos. Aqui é o Vinícius Farani, Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Vamos hoje falar sobre questões de conflitos e relacionamentos. Então vamos aguardando ver as pessoas que vão chegando. Por favor, quem for chegando, vai informando se as questões tecnológicas estão todas ok, se estão ouvindo bem. Vou aqui deixar a marcação fixa, conflito. Deixa eu ver se eu aprendo. Pronto, fixado. Ótimo, obrigado, Késia. Meu querido Jarbas. Pois é, lembrando que quarta-feira estamos aí com mais um bate-papo. Meu querido Jarbas dizendo aqui, quase eu envio a solicitação por força do hábito. Quarta-feira, 10h37 da manhã. Temos um debate interessantíssimo, fiquem atentos, já já vamos estar divulgando. Então, lembrando que temos algumas atividades, né? Temos toda segunda-feira, nós temos agora a nossa live, Liberdade a 2, essa já é a nossa segunda. Semana passada nós tivemos a primeira sobre violência doméstica. E eu falo, inclusive, a definição, a diferença entre violência doméstica e violência de gênero. Toda segunda-feira, então esse é o nosso bate-papo, essa é a nossa live. Quarta-feira nós temos um encontro com o meu querido Jarbas, um excelente bate-papo, sempre muito divertido, sempre muito atualizado. Além das outras lives que vão ocorrendo nesse período, tem sido um período extremamente rico, período de muita troca. Se vocês observarem com tranquilidade a quantidade de conteúdo que está sendo oferecido recentemente de uma forma totalmente gratuita, então eu acho riquíssimo, minha querida Melissa. Inclusive, minha querida Melissa, temos que fazer uma live, estava pensando em você, tem 2 dias que eu estou pensando em você, ok? Pessoal daí do Direito, lembrando que eu sou professor da Faculdade Baiana de Direito, mas trabalho com psicologia analítica, minha tese de doutorado e meu mestrado foi sobre relacionamentos, família, e no doutorado eu venho estudando as questões da psicologia cultural. Então, as questões culturais, mais do que nunca, são extremamente importantes para mim. Então, tem muito conteúdo, muita análise. Estou com alguma proposta aí de cursos e muitas coisas. Tem um podcast com o meu querido Jarbas, tá? Essa semana já vai estar saindo mais um podcast para a gente. Se vocês não sabem, é só entrar no Spotify ou no Deezer e vocês colocam lá, como se vocês estivessem procurando uma música qualquer, vocês colocam Da Dor ao Amor. E lá vocês vão encontrar, então, já alguns podcasts, excelentes debates. Então, enquanto vocês estão ali lavando as coisas, batendo papo dentro de casa, antigamente dirigindo, né? Era como a gente falava, agora é mais dentro de casa. Então, bota ali 15 minutinhos para ouvir 2 psicólogos conversando sobre temas interessantíssimos. Isso aí, meu querido Jarbas, da dor ao amor. Então, vamos lá, né? Hoje nós temos um assunto que é importantíssimo, o ganhador, na verdade, da enquete. Eu fiz uma enquete sobre quais são os assuntos que vocês gostariam que nós discutíssemos aqui. Essa é uma página construída coletivamente, então, por favor, sempre tragam informações, desejos. Eu trago muito, os conteúdos daqui são baseados nas análises clínicas, análises teóricas. Então, aqui não é muito o lugar do achismo, é um lugar muito de análise. Tá? Então, sinta-se à vontade, conteúdo sempre prezando pela qualidade do conteúdo apresentado. Então, hoje nós vamos estar falando sobre conflitos e relacionamento, que é a base do desejo de todos nós, né? Todos nós que nos relacionamos, seja com família, seja com amigos, seja com qualquer pessoa, a gente sempre vai ter muito conflito. E como é que a gente vai lidar com esses conflitos? Quais são as bases desses conflitos? As bases são inúmeras, tá? Então, a gente vai listar aos poucos algumas. A ideia é que a ideia é que a nossa live, a gente vai destrinchando cada conteúdo
com mais qualidade, com mais tempo, né, com mais conforto. Então, progressivamente, a gente vai estar trabalhando sobre isso. E eu gostaria, então, de iniciar essa reflexão sobre conflitos e relacionamento, trazendo uma fala de Carlos Castanheda, do livro A Erva do Diabo, que é um livro interessantíssimo, clássico da década de 60, inclusive aqui, este é o livro que eu recomendo a leitura. Principalmente, tem algumas questões vinculadas principalmente ao mundo psicodélico, porque é uma jornada para a própria alma. E o Carlos Castanheda, quando ele fazia a tese dele, a dissertação dele em antropologia, a dissertação de mestrado em antropologia, ele conhece um índio, o Dom Juan. E esse Dom Juan, então, começa a trazer os ensinamentos para ele. Não vou contar mais, mas tem algumas falas que eu acho brilhantes. Então, em algum momento, o Dom Juan fala para Carlos Castanheda: não há nada de mal em sentir medo. Quando você tem medo, vê as coisas de modo diferente. O medo é o primeiro inimigo natural que o homem tem de vencer em seu caminho para o conhecimento. Então aí nós já temos a primeira pista. O medo é o primeiro mal que a gente precisa enfrentar. E ele conclui de uma forma ainda mais brilhante: o homem vai para o conhecimento como vai para a guerra, bem alerta, com medo, com respeito e com segurança absoluta. Então a nossa conversa de hoje, ela passa por esses 4 passos. E estes são alguns dos passos fundamentais para a gente compreender os nossos conflitos com o mundo. Quais são os passos? Nós precisamos ir alerta, com medo, com respeito e com segurança absoluta. Então vamos a cada um desses aspectos. O primeiro aspecto é alerta. Por que alerta? Primeiro a gente precisa saber que nós temos medo. Olha que coisa interessante. Eu fico tão fascinado com as coisas da psicologia. Nós somos sujeitos e agimos no mundo sem ter consciência daquilo que eu faço. Quantas vezes a gente está num processo terapêutico e depois de meses de processo terapêutico, ou então depois de anos conflitos dentro da casa, em conflitos com os amigos, em anos de experiência de vida, de vez em quando a gente para e se dá conta: nossa, eu sou uma pessoa narcisista. Nossa, isso é um problema para mim. Nossa, o relacionamento que eu tenho, que foi um relacionamento que eu sempre vangloriei, que eu sempre vi como uma forma tão idealizada, tão perfeita, ele tem problemas. Então, quando eu estou ingênuo no processo, eu nem sei que eu tenho problemas. Tem algumas pessoas que estão aí ouvindo que talvez elas tenham algumas características que nós ouvimos com muita frequência. Aquela pessoa que tem o dedo podre para o relacionamento. Quem é que aí se identifica com isso? Vou ver aqui os nomes. Dedo podre para relacionamento. A pessoa que tem dedo podre para relacionamento, ela não tem nem consciência de qual é o problema dela. Ela só diz: eu só tenho um problema. Eu escolho as pessoas erradas. Mas por quê? Então, quando eu começo a identificar de que isso é um problema, isso já é um primeiro passo dado, brilhante. Então, nós temos um alerta. Uma luzinha acendeu. Se uma luz acendeu, então isso implica de que eu começo a ter consciência de que alguma coisa está acontecendo do qual eu não sei. E aí eu começo a ficar mais atento. Quando eu sou uma pessoa ignorante, e vamos lembrar a etimologia da palavra ignorante, ignorante vem do latim aquele que ignora. Então, quando nós chamamos o outro de ignorante, nós estamos falando de uma pessoa do qual o conhecimento está posto, mas ela não quer ter acesso àquele conhecimento. Então, quando nós ignoramos os fatos da vida, quando nós ignoramos os conflitos, eu vou desprevenido. Eu vou ingenuamente. Não, nada vai acontecer comigo. Acidentes de trânsito, de uma forma impressionante, eles ocorrem muito por conta disso. As pessoas que mais cometem acidentes são aquelas pessoas que dirigem melhor porque elas acham que elas nunca vão ter um problema.
E isso é um dos piores de qualquer males da nossa vida. Primeiro aspecto, eu tenho que saber meu relacionamento e vai então a nossa primeira pergunta. Hoje teremos muitas perguntas, então vai a nossa primeira pergunta. Você tem consciência se o seu relacionamento tem conflitos ou não? Ponto. Primeiro aspecto. Seu relacionamento tem conflito? Então a gente vai precisar estar alerta para a gente começar então a perceber conflito por quê? Muitas vezes a gente vai tomando terapia, muitas vezes a gente começa a conversar com os amigos e a gente então começa a procurar lidar com isso. Quando a gente começa a ter esse alerta ligado, aí a gente começa a entrar então no nosso segundo parâmetro. Qual é? O que é que Dom Juan nos traz? Respeito. Me desculpe, medo. Pulei aqui na hora que eu li rápido. Medo. Então, nós temos o alerta. Quando eu estou alerta é porque eu tenho medo. Eu já trouxe isso em algumas outras lives que eu venho falando, para quem tem me seguido tem ouvido. Então, quando eu estou alerta é porque algum medo está aparecendo. Alguma ansiedade está aparecendo. Eu falei muito sobre isso quando começou a estourar a questão do Covid. Tem muitas pessoas que estavam... Eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Eu não sei o que é que está acontecendo. Se você está ansiosa ou ansioso, minha querida, meu querido, graças a Deus, esteja. Mas isso pode se tornar patológico? Pode. Eu trouxe, inclusive, algumas falas sobre a questão do risco da ansiedade crônica ou até da ansiedade aguda. Mas eu também tenho que ir para a rua nesse período de Covid ansioso. Eu tenho que ir com medo. Porque se eu não tiver medo, eu faço com uma quantidade enorme de pessoas que eu tenho visto, eu tenho levado minha esposa que voltou a trabalhar, as pessoas botando a máscara aqui. E o nariz todo exposto. Eu falo, qual é a teoria sobre isso? Eu postei um vídeo até de um comediante brasileiro, depois vocês dêem uma checada lá na minha... comediante baiano, na verdade. Deu uma checada na minha página. E ele falando de que a máscara na Bahia parece patuá, né? As pessoas botam a máscara aqui na orelha e elas já estão protegidas. Por quê? Porque elas estão ignorando o conhecimento dado. Então elas não estão com o sistema alerta. E elas não estão com medo. Então a gente começou a perceber um aspecto importantíssimo. Ter medo é fundamental. Mas eu tenho medo de resolver o meu conflito. Aí é um outro aspecto, aí a gente vai chegar. Mas se você tem medo, é porque um sistema de alerta está ligado e você precisa resolver alguma coisa. E lógico que resolver alguma coisa vai me dar medo. Por quê? Porque eu vou ficar inseguro. Porque vai que o problema também é meu. Vai que eu perco aquela pessoa que eu gosto tanto. Eu não sei o que é que vai acontecer depois disso. Eu estou acostumado de estar com essa pessoa e de repente eu vou ficar sem ela. Será que eu vou repetir o processo que tem ocorrido comigo há tanto tempo? Então eu não sei. São muitas dúvidas. Por quê? Qual é o meu conflito? O que é que está acontecendo? Então muitos medos vão surgir nesse processo. Então isso é importantíssimo. É importantíssimo que os medos ocorram para que a gente possa ter respeito. Eu preciso respeitar o conflito. Eu preciso respeitar o que está por vir. Se eu tenho medo, implica de que o que eu tive com essa pessoa, até então, ela me foi necessária e me foi agradável de alguma forma. Então, toda vez que nós estamos num relacionamento, o relacionamento está amarrado em muitas camadas. Tá? Então isso é importante que seja dito. Eu sempre brinco. Recentemente eu tive essa conversa com o Jarbas no nosso podcast e inclusive na nossa live, falando justamente sobre isso, a questão do amor. Toda vez que a gente entra no relacionamento e diz, por que você está nesse relacionamento? Porque eu amo. O amor ele é um afeto. Ele está vinculado a muitas outras coisas que a gente precisa estar ligado. O relacionamento ele precisa estar amarrado em muitas coisas. Então, terminar um relacionamento não é uma experiência fácil e não pode ser uma experiência fácil. Porque se ela é uma experiência muito fácil, é porque ela não foi importante. Nada de importante é feito se eu não paguei um preço alto por isso. Olha que coisa importante. Nada de importante é feito se eu não paguei um preço alto. Se terminar uma relação está muito fácil, porque eu não paguei um preço alto por essa relação.
E o que quer dizer pagar um preço alto? O relacionamento ele está amarrado em história de vida, ele está amarrado em intimidade, ele está amarrado em relacionamentos familiares, ele está amarrado em subjetividades, em projeções, em complexos. Então ele está amarrado em muitas coisas, em questões econômicas. Pô, a gente tem um apartamento para pagar, a gente tem os boletos para pagar. Então um relacionamento ele está amarrado em muitas coisas. Então quando eu penso, eu vou terminar um relacionamento, mas eu estou com medo, as pessoas chegam do seu lado e dizem, não, termine pós-modernidade, hipermodernidade, já diria Lipovetsky, hipermodernidade, ou então no período líquido de Bauman, que eu tenho algumas críticas, mas em alguns momentos ele está correto. Então, quando ele diz de uma certa liquidez, de uma certa ingenuidade da nossa cultura, ele está falando sobre isso. De que a gente troca muito fácil, a gente troca muito rápido. Que por um lado é bom, porque nem todo relacionamento ele precisa durar para não ficar, o psicólogo ele é muito conservador. Eu não sou conservador. Ouçam bem, nem todo relacionamento ele tem que durar. Às vezes a gente acaba rápido porque é ótimo que a gente se livra logo desse problema e segue em frente. Mas às vezes a gente também interrompe um processo que ele ainda não teve nem tempo de gastar, ele não teve nem tempo de ser consumido. Então, se eu estou com medo de terminar um relacionamento, é porque esse relacionamento está envolvido em muitas camadas profundas da minha história com o outro e da minha história comigo mesmo. Como Melissa traz aqui, relacionamento é investimento de tempo, afeto e comunicação também. E eu até acrescentaria com os conceitos de Bauman, que ele diz, o relacionamento ele está amarrado, todo relacionamento ele precisa de tempo, esforço e dedicação. Tempo, esforço e dedicação. Tá? Então vamos lá. E por que falar sobre isso? Porque se o nosso tema é conflito, a gente está então focado na resolução de um problema. Então a gente está investindo. Então vai mais uma pergunta. Vamos anotando aí. Pega um caderninho, pega um papel, pega uma caneta e vai anotando. Tem várias perguntas fundamentais que vão ser ditas aqui hoje, ok? Então uma das perguntas, inclusive para quem é psicólogo aí, ok? Estou vendo aqui vários psicólogos estudando psicologia. Então anotem, porque essas perguntas são as perguntas-chave no processo que a gente precisa fazer para o outro e para si mesmo. Então a primeira pergunta que já foi dada, se você não ouviu, volta lá na live. É bom que vocês assistem novamente. Mas a segunda pergunta ela é fundamental. A nossa segunda pergunta é, vocês querem investir nessa relação? Ok? Então eu preciso saber se eu quero resolver esse conflito. Olha que coisa interessante. Eu ainda tenho energia para resolver esse conflito? Esse relacionamento me é interessante? Esse relacionamento vale a pena? Como é que vocês vão saber disso? Primeiro vocês têm que levar o afeto em consideração. Algumas pessoas já devem ter, quando me ouviram perguntar isso, devem ter pensado, pô, já deu o que tinha que dar. Dane-se. Ok. Se o outro, na hora da conversa, ainda conversar, titubear e você ficar na dúvida, é porque ainda tem alguma coisa para queimar. Então a gente precisa saber, vale a pena? Até onde a gente tem que ir? Eu ainda tenho interesse de resolver este conflito? Ponto. Então, se eu ainda estou no relacionamento, se eu ainda não tomei coragem de resolver, é porque alguma coisa ainda me prende. Eu sou muito a favor dessa ideia. Eu sou a favor de, como eu brinco, eu já trouxe até aqui algumas lives sobre isso. Eu gosto de levar os meus clientes para a beira do penhasco. O que é a beira do penhasco? Faça tudo o que você tiver que fazer. Você está com dúvida de que sua relação não tá boa? Ou melhor, se você tem dúvida se sua relação vai para frente ou não, vai para a beira do penhasco. Faça tudo o que te cabe fazer. Quando você chega na beira do penhasco, que você já fez tudo, é o momento que você olha para o outro e você pensa, ok, eu fiz a minha parte. E o outro? O outro fez a outra parte? Não esqueçam que o relacionamento são duas pessoas. Vocês jamais vão estar no relacionamento sozinhos. Isso é monólogo. Isso é uma atitude que eu sinto informar a vocês, narcísica. Narciso. Vamos na mitologia grega? Jungiano ama a mitologia grega. Vamos na mitologia grega, o mito de Narciso. Todo mundo conhece a história de que Narciso ele se afogou no espelho d'água. Mas às vezes a gente não sabe como foi que ele chegou lá. Narciso, de uma forma bastante rápida, né, contando o mito rapidamente, Narciso ele estava andando na floresta até que uma deusa o encontrou e se apaixonou por ele. Quem foi essa deusa? Eco.
Porque todo narcisista só consegue se apaixonar por sua própria voz. Eco tinha sido uma ninfa que tinha sido condenada pelos deuses por um outro mito, que não vou contar agora, fica na curiosidade. E ela então foi condenada a repetir as últimas palavras que o outro fala. Então, quando qualquer pessoa falava alguma coisa, ela simplesmente repetia: Eco não tem voz, Eco não tem subjetividade, Eco não tem personalidade, Eco só repete. Toda pessoa narcísica, ela só consegue estar no relacionamento do qual o outro só diz amém. E quando o outro começa a levantar a voz, o narcisista odeia, que foi o que aconteceu. Narciso se irrita com Eco em algum momento e aí transforma Eco numa árvore. Os deuses gregos eram muito simpáticos, né? Transforma Eco numa árvore. Ao transformar Eco numa árvore, aí sim os deuses ficam com raiva de Eco, porque os deuses gregos eles eram narcisistas também, eles adoravam a questão de receber presentes, adorações. Eles, em vários mitos, eles reclamam quando os homens começam a parar de adorar eles, então eles adoravam serem adorados, então eles ficam muito chateados com Eco, com Narciso, porque Narciso transformou Eco, que repetia as vozes dos deuses, que dizia a todos os deuses amém. Então os deuses fizeram com que Narciso olhasse para o espelho d'água. Naquele momento, então, ele se apaixona pela própria imagem e ele, então, morre afogado tentando capturar a sua própria imagem. Então, não há relacionamento narcísico. Não há. Então, não há relacionamento que vá funcionar sozinho, porque Narciso nunca se relacionou com Eco. Eco se relacionava com Narciso. Narciso nunca se relacionou. Aí vai uma das peças-chave dos conflitos. Quem está se relacionando com quem? Existe uma relação ou alguém está lutando sozinho? Qual livro sobre mitologia você indica, Farani? Minha querida Thay, Mitologia Grega de Junito Brandão. Referência espetacular. Tá? Se você quer ler mitologia grega, Junito Brandão, Mitologia Grega, volume 1, 2 e 3, compre todos, se divirta com todos eles, você vai ter um livro de excelente qualidade. Sobre mitologia nórdica, eu vou até apresentar aqui, infelizmente o celular está preso nele, recebi de presente o livro de Neil Gaiman, um presente queridíssimo de meu querido Jarbas, que é Mitologia Nórdica, que é interessante, um livro muito mais leve do que o de Junito Brandão, livro super gostoso de ler, contos interessantíssimos, vai falar sobre Ragnarok, tá? Mitos milhares, tá? Então eu recomendo, comecem por esses aí. E aí você vai entender sobre o Deus Thor e tudo mais. Ok? Então a gente vai precisar de coragem para enfrentar os nossos conflitos. Então a gente vai ter que lidar com a questão do medo, a gente vai ter que lidar então com esse respeito, com esse medo que a gente tem, com essas fragilidades, as coisas que eu vou descobrir quando eu começo a lidar com o conflito, ok? Então, toda vez que eu começo a lidar com algum conflito, eu preciso ter respeito. E olha que palavra interessante, porque eu preciso ter respeito para com a minha subjetividade, mas eu também preciso ter respeito para com a subjetividade do outro. Eu preciso entender a natureza do outro. Mas isso quer dizer passividade? Não, isso não quer dizer passividade. Eu preciso respeitar. Até para poder dizer, este é o limite do outro. Eu consigo ir até aqui. Minhas habilidades hoje me tragam até o ponto X, mas eu quero investir nesse relacionamento para superar e chegar no ponto W. Mas aí eu tenho que ter respeito pelo meu parceiro ou parceira. E aí eu tenho que olhar para ele ou para ela e perguntar, e ele? Ele quer? Ele consegue? Ele tem interesse? Ele tem interesse? Olha que pergunta capciosa. Porque eu preciso saber se o outro quer, se o outro quer investir, se o outro não está apenas me enganando com as falsas promessas. Aquelas promessas de que, não, eu vou conseguir lidar, eu vou resolver isso. Mas ele nunca procura terapia, ou ela nunca procura terapia. Eu vou resolver esse problema, eu vou mudar, aí no outro dia aparece com um buquê de rosas,
2 dias depois está sentado, largado no sofá, sem querer fazer mais nada. Você precisa se respeitar. Você precisa ter amor próprio. Você precisa aprender a lidar com a sua própria autoestima para você poder lidar com a autoestima do outro. Olha que coisa profunda. Olha que coisa bonita. Eu só vou respeitar o outro quando eu respeito a mim mesmo. Quando eu tenho coragem de aprender a enfrentar os meus medos, e aí a gente está entrando realmente nessa outra etapa, porque a primeira etapa é a questão dos medos, o alerta, depois vem os medos, depois a gente começa a lidar com a questão da coragem, do respeito. Eu preciso aprender a enfrentar isso. Se eu não enfrentar a mim mesmo, eu jamais vou enfrentar o outro. Tem muito casal que chega no consultório, ou muitas pessoas, eu considero que não existe terapia individual. Não existe terapia individual. Ninguém chega sozinho no consultório. Toda vez que eu chego no consultório, por isso que na minha tese de doutorado, quando eu estava lá na Dinamarca, a gente estudava sobre memórias coletivas. Quando minhas memórias elas são coletivas porque elas sempre são construídas num grupo social. Quando eu chego no consultório, eu não vou falar de mim. Eu vou falar do meu conflito com minha mãe, eu vou falar do conflito com meu pai, eu vou falar do conflito com meus irmãos, eu vou falar do conflito do meu casamento, eu vou falar do conflito com a política, eu vou falar dos problemas do coronavírus, eu vou falar sempre das coisas com o outro. Nós somos coletivos. Isso é massa. A gente só vai ter que aprender a lidar com isso. Primeira coisa, vocês não vão resolver nada sozinhos. Não sejam narcisistas. Depressivo. Gente, eu fico impressionado com o narcisismo do depressivo. Ninguém vai conseguir resolver os meus problemas. Ninguém me entende. No mundo inteiro, ninguém entende ele. No mundo inteiro, ninguém vai conseguir resolver os problemas. Quem vai resolver? Então a gente vai ter que aprender a partilhar, aprender a conversar, aprender a aceitar, a respeitar as nossas limitações. Eu preciso aprender a lidar com a minha autoestima para eu poder ter coragem de enfrentar e dizer, não, calma aí, brother, eu tô com problema, esse relacionamento não tá legal, esse relacionamento não tá me fazendo bem. E eu tô nessa relação em nome de quem? Em nome do outro? Calma aí. Não, eu gosto de você. Você é massa, você é joinha, você é uma pessoa supimpa. Mas eu gosto de mim. E ao gostar de mim, eu vou ter que aprender a enfrentar o outro. Então eu só começo a enfrentar o outro quando primeiro eu gosto de mim. Então, como eu estava dizendo, tem muito casal que chega lá no consultório e aí a pessoa diz, mas eu falei tudo para ele, ou então eu falei tudo para ela. E como foi que você falou? Eu botei as cartas na mesa, eu xinguei tudo, eu gritei, eu esculhambei tudo, tá, beleza. Mas qual foi a resposta que o outro te deu? Não me disse nada não. Então você fez o quê? Você ouviu sua própria voz narcísica. Você não fez nada mais do que isso. Você só botou para fora a sua chateação, mas você não quer resolver o problema. Porque quando você quer resolver o problema, você enfrenta o outro. E ao enfrentar o outro, você espera a resposta do outro. Porque você quer saber o que é que o outro vai fazer. Nosso queridíssimo Saja, eu vou lembrar de Saja, eu tenho um prazer imenso de nos 2 últimos anos ou 3 últimos anos da vida do nosso queridíssimo Saja, para quem não conhece, foi professor de filosofia durante 30 anos da faculdade da Universidade Federal da Bahia, uma das melhores mentes que eu já ouvi. E Saja, uma figuraça daquele jeito, ele fazia umas perguntas brilhantes. Uma das perguntas que ele fazia é: por que a gente não se livra daquilo que nos faz mal? Olha que pergunta capciosa. Por que a gente não se livra daquilo que faz mal para a gente? A gente espera que o outro. Quantas vezes a pessoa chega no consultório, mas ele não se decide, ela não se decide. Deixa eu contar um segredo. Ou melhor, deixa eu te fazer uma pergunta. E você já se decidiu? Você sabe o que é que você quer? Você está pronta para largar aquilo que te faz sofrer? Olha que pergunta dolorosa e olha que pergunta libertadora, quando a gente se dá conta de que
Nossa, eu não preciso desse conflito. É aí que a gente então está pronto para resolver o conflito. Senão a gente só fica chorando pitangas, como se fala aqui no Nordeste. O que é chorar pitangas? Você só fica lamentando o leite derramado. O leite está derramado, vai fazer o quê? Então, quando você se dá conta da sua autoestima, aí é o momento que você então vai ter que olhar e falar: eu não preciso disso, calma aí. Eu mereço um relacionamento melhor do que esse. Eu mereço uma situação melhor. Elisane Barrada, desculpe, às vezes os números ficam tudo junto, é difícil ler. Está trazendo aqui, há 14 anos eu esperando o outro mudar, só buscando a atenção do outro. Agora cansei de esperar, comecei a me amar, estou separada há 3 anos. Não deve ter sido uma experiência fácil. Não acredito que continue sendo uma experiência fácil. Eu não vou entrar nessa coisa hipermoderna de dizer: ah, separou, que ótimo, a vida tá boa. Não. Os dilemas continuam, a gente continua repensando, mas a gente precisa fazer com orgulho. E aí a gente entra na última etapa. Vamos reler essa última frase. Olha lá que coisa linda. O homem vai para o conhecimento como vai para a guerra. Bem alerta, primeira etapa da nossa conversa de hoje, com medo, todos nós temos medo, com respeito, e aí a gente começa a recuperar a questão da autoestima, a gente começa a respeitar o outro, obviamente. Ah, mas o outro é uma pessoa violenta, o outro é um alcoólatra, o outro é isso, o outro é aquilo, mas cada um de nós temos nossos motivos. Eu preciso respeitar a limitação do outro. Eu gosto muito de você, minha querida. Eu gosto muito de você, meu querido. Eu te respeito como ser humano, eu te respeito como pessoa. Mas talvez você não seja a pessoa para estar comigo neste momento. Eu não preciso terminar um relacionamento na base apenas do grito, da dor. Às vezes é necessário um grito, uma chateação, fica aquela coisa, né, do politicamente correto. Ah, a conversa não pode ter grito, ninguém... Somos latinos, somos cheios de energia, somos cheios de vida. A gente só não tem vida se a gente não gosta. Eu só odeio aquelas pessoas que eu amo. Olha mais outra frase belíssima. Mais uma para vocês anotarem. Eu só odeio aquela pessoa que eu amo. Se eu não ligo para a pessoa pode estar se estribuchando, como a gente fala aqui na Bahia. A pessoa pode estar cacarejando. E se eu não ligar para ela, eu não ligo. Eu falo, pô, que pessoa chata. Duas costas e saio. Agora, se aquela pessoa está me incomodando, se aquela pessoa está mexendo comigo, se aquela pessoa está me deixando sem dormir, é porque eu amo, porque eu tenho um vínculo com ela. E eu preciso então respeitar. Eu preciso entender, mas eu preciso começar o respeito por mim. Porque é quando eu me respeito que eu viro e falo, ok, calma aí. Não. Começa por mim. E aí a pergunta muda. Vamos lá? Mais outra pergunta? Anotem aí. Outra pergunta importantíssima. Toda vez que a gente vai começar um diálogo de casal, as pessoas adoram chegar dizendo o que é que o outro deveria fazer. Ah, porque você faz isso, você faz aquilo, você deveria mudar. Ai, meu Deus do céu, que absurdo, ai, ai, ai. Não é assim que a gente faz? Vocês querem começar então a resolver o conflito da vida de vocês? Quer prejudicar a vida do outro? Pergunta. Vira para o outro e pergunta. Você sabe o que é que você está fazendo comigo? Olha como a pergunta muda. Você sabe como eu estou me sentindo ao longo desses últimos meses? Você sabe como é que eu estou me sentindo nesses últimos anos? Quando você se coloca, o outro é forçado a responder. E aí então você vai ouvir algumas respostas. Uma delas pode ser: nossa, eu não tinha me dado conta. Eu não sabia que eu estava te fazendo tão mal. Outras pode ser: isso é besteira, isso é maluquice sua, que entre parênteses quer dizer: eu não me importo com você. Se você está sofrendo ou não, eu não vi, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
Ou a pessoa pode ficar em silêncio. O silêncio ele pode ser bem complexo. Porque às vezes uma pessoa muito submissa, uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que tem muito medo, ela às vezes fica em silêncio porque ela tem medo de falar. Só que você vai ter que pressionar, você precisa ter uma resposta. Porque senão, você pode interpretar do seu jeito e não esqueçam de que um silêncio também é uma resposta. E o silêncio pode ser por uma dificuldade do outro de falar, mas pode ser também uma falta de respeito. Eu vou ficar em silêncio porque eu não tenho nada para te dizer. Duro. Necessário. A gente precisa lidar a vida da forma necessária, da forma como precisa ser lidada. Não adianta a gente ficar criando caraminholas. O que é que eu acho que o outro está fazendo? Eu acho isso, eu acho aquilo. Essa dúvida não tem que ser sua. Se você está com dúvida sobre o que o outro está fazendo com você, você tem que perguntar para o outro. E a pergunta tem que ser clara. O que é que você está fazendo comigo? O que é que você está fazendo comigo? Como é que eu estou me sentindo? E aí você vai ter que ouvir o outro falar. Deixa eu ver, algumas pessoas estão falando algumas coisas interessantes. Ô, minha querida Beck, rapaz, toda live sua é maravilhosa. Ô, que querida, obrigado. E quando ela responde que sabe, o querido Rodrigo está trazendo aqui, quando ela responde que sabe e cai no choro dizendo que quer fazer dar certo. Ok, meu querido Rodrigo, lembra da questão do respeito? Que pergunta linda essa sua, Rodrigo. Lembra quando eu falei do respeito? Nós não temos dificuldade de lidar com relação, a gente tem que entender de que o outro também. Quando a pessoa está chorando e ela diz, eu quero fazer certo, maravilha. Só que aí você tem que se confirmar isso. Né? A gente que trabalha com a questão do alcoolismo, a gente que trabalha com a dependência química, isso é muito frequente. No outro dia a pessoa está toda melada, toda suja, ou então o outro já limpou para que não se sinta mal. A pessoa quebrou a casa, aí a pessoa que às vezes até apanhou, ou às vezes que está lá toda maltratada, ela vai lá e limpa para que o outro não sinta mal. Ou seja, ela pode se sentir mal, mas o outro não pode. Então, às vezes, o choro, aí a pessoa acorda, pede perdão e 2 dias depois está fazendo tudo de novo. Então, você tem que saber o que é esse choro. Esse choro pode ser, ok, eu tenho vergonha, eu quero dividir a culpa com você, mas eu não quero resolver. Eu divido a culpa. Eu te conto qual é o meu problema, mas eu não assumo a responsabilidade. Então, se essa pessoa ela quer fazer dar certo, ela está chorando, é porque ela tem afeto. Se ela quer fazer certo, aí você vai ter que sentar e perguntar. E vamos fazer o que então para mudar? Você precisa fazer terapia? Você precisa se cuidar? E aí você dá um tempo. Porque se você está preocupado, se você está trazendo essa pergunta, é porque você também tem afeto por ela. Um relacionamento, a gente precisa entender que o relacionamento ele não precisa ser prazeroso hoje, gente. Relacionamento não é uma experiência que vai ser feliz o tempo todo. Na verdade, relacionamento, a gente se relaciona para crescer. A gente não se relaciona em nome do amor, a gente se relaciona em nome do crescimento. Por isso que pessoas suportam 2, 3, 4, 5 anos de problema. A gente pensa, que pessoa masoquista. Não, ela está resolvendo os problemas no tempo. Eles estão amadurecendo, ou precisa, né? Senão o relacionamento acaba mesmo com pessoas dentro da casa. Tá? O divórcio não acontece quando as pessoas saem de casa. Tem muito casal divorciado dentro da casa e não estão nem aí mais um pro outro, dane-se, pronto. Isso para mim já é divórcio. Não tem vínculo mais subjetivo. Tá? Só que os vínculos subjetivos no relacionamento eles são muito duradouros. Tem gente que parece que o relacionamento está um caos, mas eles mantêm ali. Por quê? Porque eles ainda não aprenderam o que precisavam aprender. Então ainda há esperança. Há coisas a serem enfrentadas ali dentro. O relacionamento está um caos, pronto. Então, meu querido Rodrigo, o que é que a gente faz? Se o outro está chorando, a gente oferece tempo. Tempo. Você quer fazer terapia? Eu te dou. Vai fazer lá. Alguns meses de terapia. Você está ansiosa? Vai fazer um yoga. Vai fazer um tai chi. Vai procurar alguma coisa. Vamos sentar aqui e começar a resolver tarefas de casa. Quais são as tarefas que não estão sendo cumpridas?
Qual é o processo da intimidade que não está sendo discutido? Pronto. Beleza. Senta, conversa, dialoga, cria passos. E aí começa a cobrar. Por que não está sendo feito isso? Tem que cobrar. A gente tem que transgredir o outro. Não adianta a gente ficar com pena, porque o relacionamento já está te fazendo sofrer. A gente tem que enfrentar a situação. Vai ter que encostar essa pessoa na parede e dizer, e você vai fazer o quê com isso? Vai ficar chorando? Tá, você pode chorar, mas vai fazer o quê? Então a gente vai ter que dar tempo. Vai ter que ter respeito. Um relacionamento, ele é um projeto para o futuro. Ele não é um projeto para o agora. E é o grande problema da hipermodernidade. Lipovetsky vai dizer, a hipermodernidade é o tempo do agora. A Gestalt pega isso, vai trabalhar o conceito do aqui e agora. Tem outras implicações do aqui e agora da Gestalt, mas é um conceito bem... É o presente que importa. O futuro o futuro é uma dúvida e o passado não me importa mais. O que vale é o presente. Só um minuto que caiu aqui o livro. O que vale é o presente. Não. Relacionamento é para o futuro. É uma experiência a longo prazo. Eu me caso hoje esperando que no futuro a gente tenha filhos. Que no futuro a gente envelheça juntos. Que no futuro a gente seja um casal melhor. Então, se a pessoa quer crescer junto com você, que lindo! Agora vocês vão precisar de tempo. Vocês vão precisar de paciência. Vocês não vão resolver isso de uma hora para outra. Processo terapêutico, reuniões, grupos de casal, tem mil coisas que vocês... Na igreja, para quem é evangélico, católico, sempre tem milhares de atividades, encontro da família, encontro matrimonial, e que seja, tá? Tem uma fala aqui da Tamires bem pesada que eu acho importante. Perdão infinito e a culpa sempre é de quem não aguenta mais suportar. Né? Então é isso mesmo. Tá? Ai, calma aí que eu estou me embolando aqui um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já estamos começando a chegar no final, tá, da live. Não esqueçam que a próxima segunda-feira tem mais temas, tem mais assunto. Lembrando que a live ela fica... Eu não sei se a live está ficando mais gravada. Eu tive um problema tecnológico essa semana e aí chegaram me dizendo que as lives não gravam mais, não sei. Mas eu sei que de qualquer forma, se conseguir gravar, elas vão para o YouTube, deve ter algum formato, tá? Então não sei se ainda ficam 24 horas, se vai para o IGTV, eu vi algumas coisas em relação a isso. Mas se eu conseguir, o objetivo é que a live vá depois para o YouTube e a gente vá validar, mas não acabou ainda não, ainda falta o último pontinho aqui, tá? Não esqueçam de que também eu tenho quarta-feira uma live com meu querido Jarbas Serzósimo. Temos o podcast da Dor ao Humor. Então, atividade é que não falta. Tá ficando no IGTV. Obrigado, tua beleza única. Gostei do nome, inclusive. Muito, muito bom. Então, vamos chegando no último ponto. Tá? Se vocês quiserem fazer até aqui um merchandising, né, eu trago alguns desses debates. Eu tenho o meu livro... Liberdade a dois, que é justamente o tema desta live. Liberdade a dois é um conceito que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos. Então, voltando ao texto, Dom Juan traz: o homem vai para o conhecimento como vai para a guerra, bem alerta, com medo, com respeito. E a gente então chega no último ponto, com segurança absoluta. Como é que a gente vai para a guerra com medo e segurança ao mesmo tempo? Eu só vou para a guerra com segurança depois que eu encontro a mim mesmo. Depois que eu sei o que é que eu estou fazendo. Quando eu lido com a minha autoestima, eu sei quais são as minhas escolhas. Eu sei porque eu estou nesse relacionamento. Ou eu tenho dúvidas, mas eu vou questionar o outro e eu vou buscar a minha certeza. Eu não vou ficar mais nessa insegurança de o que é que eu devo fazer? O que é que o outro está fazendo? Para onde eu vou? Essa segurança primeiro precisa passar por mim. Que bom, ficando feliz aqui. Algumas leitoras, minha querida Paty, Kessia. Esse livro vende principalmente agora no mundo virtual. Você acha na Amazon, Livraria Cultura, na editora Apres, que é a própria editora do livro. Então tem alguns locais aí, às vezes ele esgota em uma plataforma, vocês conseguem comprar por outras.
Então veja só que coisa bonita. Segurança plena. Como é que eu consigo lidar com segurança plena quando eu vou lidar com a questão do conflito? Quando essa segurança é minha. Quando eu estou seguro. Quando eu entendi que esse relacionamento, ele neste aspecto não está sendo... Talvez ele até seja bom em outros. Por que a gente mantém um relacionamento ruim? Porque ele não é ruim em tudo. Às vezes o ruim está no sexo, às vezes o ruim está num conflito, às vezes tem casal que se dá bem na cama, mas não se dá bem na questão dos problemas dentro de casa, nas tarefas do cotidiano. Então vocês primeiro precisam descobrir onde é que está o problema. Então o casal ele não está com problema em tudo, ele está com problema em partes, porque tudo é muita coisa. Às vezes o problema está na relação com a criação dos filhos. Então vocês vão ter que respeitar a história de vida de vocês. Vocês vão ter que respeitar a história do outro. Mas vocês precisam ter segurança. E a segurança vem da autoestima. A segurança vem quando eu olho para o conflito e digo, eu quero resolver esse conflito. Lembra a pergunta de Sarja? Por que não nos livramos daquilo que nos faz sofrer? Porque às vezes eu gosto daquele conflito. Eu fico empurrando para frente, porque quem não quer resolver, às vezes o problema sou eu. A gente fica falando tanto do outro, mas às vezes quem não quer resolver o problema sou eu. Eu tenho que resolver. Ah, mas eu dependo do outro. Pronto. Quando você quer resolver, aí você convida o outro. E aí você vai se certificar. O outro quer resolver? Ponto. O outro não quer resolver? Bom, agora você tem sua resposta. E aí você vai saber o que fazer. Ah, mas quer dizer o divórcio? Não, existem milhares de opções, inclusive o divórcio. Mas você vai ter que trabalhar com sua autoestima. Você vai ter que estar alerta. Vamos lá aos passos que a gente discutiu hoje, fazendo um resumo final. Você vai ter que estar alerta porque você precisa descobrir se está com problema. Problema em quê? Opa, tô alerta. Às vezes as pessoas chegam na terapia sem nem saber qual é o problema. Ah, eu tô sentindo que minha relação não tá boa, mas não tá boa aonde, minha filha? Ah, não sei, não tá boa. Pronto. Dá trabalho pro psicólogo. Nós estamos aqui para isso. E aí, se vocês pegarem um bom psicólogo, ele vai tentar destravar todos os lances do seu relacionamento. É problema na tarefa doméstica, é problema no relacionamento conjugal, é preguiça, é problemas econômicos, é problemas sexuais, é problema de falta de intimidade, é problema de falta de diálogo, é problemas familiares externos que estão afetando, é problema onde? Milhares. Olha a listazinha, depois pega a live, escuta com cuidado e faz a lista de todos esses problemas aí, tá? Porque vocês precisam checar cada um deles. Ok? Depois de alerta, vocês vão ficar com medo. Pô, tem um problema. Depois do medo, vocês vão ter que ter respeito. Não, calma aí, eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar o outro, mas eu preciso me respeitar. E depois que eu respeito, então aí eu vou para a guerra com segurança. Pronto, para poder lidar com esse problema. Espero que tenha gerado reflexões suficientes. Eu acho que foi uma hora bastante proveitosa. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Agora, enfim, com resolvidas as questões tecnológicas, melhor do que nunca, mais tecnológico do que nunca, esperem. Inclusive, novas ferramentas aqui chegaram. Graças ao período da pandemia, inclusive, chegaram bem rápido. Foi super rápido, 2 dias, 1 dia e meio já estava tudo resolvido. Tá? Então, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Um bate-papo super gostoso. Eu adoro estar falando. Meu sangue de professor clama, tá? Então gostaria de agradecer imensamente essa troca aqui. Fico aguardando vocês na próxima. Lembrando, mais uma vez, todas as propagandas. Próxima segunda-feira, nosso programa de toda segunda-feira, Liberdade a 2. Sempre temas vinculados às questões do casal, temas vinculados às questões da intimidade, relacionamentos, nossa vida pessoal. Quarta-feira, agora de manhã, eu tenho uma live com meu querido Jarbas. A gente vai estar falando, a gente vai divulgar, na verdade, amanhã o nosso tema, fiquem atentos. Tá? Aí, mais uma coisa, para quem assistiu aí até o final, tem uma pergunta que eu fiz lá no Instagram, tá? Eu fiz uma pergunta aí no Instagram, uma perguntinha aí no Story, mas tem, na verdade, no feed. Então, quem se sentir confortável
vai lá e responde depois a perguntinha que eu fiz, tá? Então, vamos continuar essa comunicação. Agradeço imensamente, obrigado pelo carinho aí de todos vocês mandando 1000 mensagens. Imensamente eu agradeço também. Então, sigam lá nas nossas redes, tem o nosso podcast, tem o livro, fontes e informação é que não falta, ok? Fontes é que não faltam para a gente continuar conversando e aguardo vocês no nosso próximo encontro, ok? Então, beijos, muito afeto, muito carinho e muita coragem.